O que você mais gosta de fazer na escola? Faltar. Não porra. Qual é a hora da escola que você mais gosta? Hora de ir embora. Por que as mulheres só conseguem contar até 6? Porque ainda não inventaram o fogão de 8 bocas. Toda rua tem um bêbado, certo? Certo. Qual é o nome do bêbado da sua rua? Pai. Quantos anos tinha a mulher mais velha que você já ficou? 35 anos. Nossa, tinha idade para ser sua mãe. Pois é, mas era a sua. Quem nasce na França é o quê? Francisco. Qual remédio avisa quando tá bebendo demais? Paracetamol. Você trabalha com o quê? Com preguiça e com vontade de ir embora. Como uma mulher precisa estar para te atrair? Viva. Você sabe o que acaba com o meu dia? À noite. O que você faria se encontra-se um óculos sem lente na rua? Eu ia correr. Por quê? Porque é uma armação. Ah, não, velho. Ô, na moral, hein?